is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, povo de Deus, que a graça, a paz bendita de Jesus, o nosso Salvador, possa envolver o teu coração, a tua alma, o teu espírito, e nele permanecer todo momento, todo tempo, em que juntos estaremos oferecendo ao Senhor o nosso culto. Louvado seja Deus por mais uma semana que Ele tem nos dado até aqui, louvado seja Deus pelas bênçãos, louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos permite também de buscá-lo e encontrá-lo todos os dias. Obrigado, ao nosso Deus, pelo prazer de sentir a sua presença em nossas vidas, a cada dia, a cada momento, conforme Ele prometeu, e que também da nossa parte haja sempre prazer em buscar ao Senhor. Nós vamos orar e já estaremos consagrando este culto ao Senhor, que o teu coração esteja preparado, que você esteja já com seu tempo disponibilizado, e que este momento você possa estar de fato com Jesus. Seja um momento entre você e Deus, e não você e um monte de ocupação e culto e outras atividades, não. Consagre este tempo para cultuar o Senhor. Ele merece essa exclusividade. Ocupe este tempo, tempo de culto, de adoração, para estar com o Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, bom Deus, pela bênção de ter o Senhor como nosso Deus. Muito obrigado pelo privilégio de adorar ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque em noites como esta, nós podemos, ó Deus, ter um tempo para te adorar, para parar e estar com o Senhor, para falar com o Senhor, para ouvir a tua voz, para celebrar ao Senhor com os nossos cânticos, com os nossos hinos, com a nossa oração. Recebe, Deus, o nosso culto, recebe a nossa adoração. Nós a oferecemos a Ti porque entendemos que só Tu és digno de ser adorado. Senhor, então abençoa o coração de cada um dos que estão conosco neste momento para Te adorar. Que o Teu Santo Espírito possa envolvê-los com Tua paz, com a paz que vem do Senhor Jesus. E que assim possamos com alegria dar este tempo para o Senhor, e assim te adorar, te exaltar, buscar o teu nome em oração, buscar o Senhor em oração, e também ter o nosso coração tocado pela tua palavra. Que o Senhor possa falar, e que nós possamos realmente ouvir, e guardar em nosso coração o que o Senhor tem a nos dizer hoje à noite. Assim seja para a tua honra, para a tua glória, ó Deus. Assim seja para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino e te convido a adorá-lo juntamente conosco. Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu queria te convidar neste momento a estar diante do Senhor. E que este momento seja algo muito pessoal entre você e Deus. Que você possa pensar em Deus, tentar contemplá-lo pela fé e falar com Deus. Eu não sei necessariamente o que está no teu coração. Não sei se você passa por momentos de tristeza, de angústia, de ansiedades, de expectativas. Não sei se você está feliz, alegre e desfrutando de bênçãos do Senhor. Eu não sei como está o teu coração. Mas independente de como está o teu coração, eu queria te convidar a se achegar à presença dele agora. Você e Deus. Um momento particular, pessoal. Assim como Jesus também fazia. Ele tinha os seus momentos a sós com Deus. Então eu queria te convidar a fazer deste momento um momento entre você e Deus. Se você tiver condições, se ajoelhe, se prostre diante do Senhor. Fala com Ele.
Comece com uma adoração. Comece por reconhecer as bênçãos do Senhor. Comece por reconhecer quem Ele é, a grandeza dEle, sua soberania, sua exaltação. E depois fale sobre o seu coração. Independente do que esteja no teu coração, abre teu coração para o Deus que está atento à sua oração. Aquele que tem nas suas mãos o poder de salvar, de curar, de abençoar, de atender, de responder, de operar milagres, de fazer o impossível. Chega à presença do Senhor, abre teu coração e no final da tua oração agradeça a Ele por te ouvir, por estar contigo neste momento e por abençoar a tua vida. Vá para o Senhor neste momento. Graça e paz, igreja. Agora, para finalizar esse momento, vamos ter uma oração com a irmã Laurinda. Graças te dou, Senhor, por muitos anos o Senhor tem me dado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo de bom que o Senhor tem me dado, pelos meus filhos, minhas noras, meus genros, tudo aí, Pai. Graças a Deus pela saúde deles, Pai. Te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai. O Senhor abençoa também as famílias da igreja, Senhor, que tudo necessitamos da tua bênção. Você sabe daqueles que está bem ou que não está, por isso eu te peço a tua bênção sobre a igreja e todo o povo dali, como Senhor, que tenha a vida eterna, Senhor, e tem boa saúde, Senhor, que a gente sem saúde não é nada, mas com saúde nós é tudo por ti, Senhor. Te agradecendo por todas essas bênçãos, Pai. Passei muito perigo, mas estou aqui, Pai. Graças te damos por isso. Te agradeço por toda a minha vida, Senhor. Agora te agradeço pelos meus filhos, meus netos, meus bisnetos, por tudo. Está tudo longe, mas sei que no Espírito, em verdade, nós estamos perto. Dou graças por tudo, Pai. Peço uma bênção para Nadir, Senhor. É quem é minha mão que está me ajudando muito, é ela, Senhor. Não tem nenhuma filha, nem outra nora, é só ela mesmo que me ajuda bem, Senhor. Por isso eu peço muita saúde para ela, Pai. Agradecendo por tudo, Pai. Ó, Pai, te agradeço por tudo. Abençoa o pastor, sua família, que todos sejam bem, Senhor. A sua mãe, Senhor, faz tempo que eu não vejo, mas sei que está bem. Abençoa ela, Pai. E abençoa todos os da igreja, Pai. Necessito muito. A igreja de Cosmópolis também, Senhor, está sempre orando por mim. Te peço,
O Senhor abençoa todos ali, Senhor, minha filha, meu genro, minha neta, todos sejam abençoados por Ti. Agradeço por todas essas palavras que tem concedido por nós, Senhor. O Senhor ajude e nos ampara, Senhor. Mais uma vez eu te peço pela igreja, nossa igreja. Faz tempo que eu não vou, mas não esqueço nunca, nem um só dia, Senhor. Eu podia estar lá, mas não estou. Mas o Senhor sabe por quê. Por isso entrega nas tuas mãos, de hoje para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória. Só tu és digno de adoração. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória, pois só tu és digno de adoração. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti, e toda língua confessará: Tu és o Senhor. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória, pois só tu és digno de adoração. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti, e toda língua confessará: Tu és o Senhor. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti, e toda língua confessará: Tu és o Senhor. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti, e toda língua confessará: Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Quero te convidar a um momento de estudo na Palavra de Deus e a um momento em que você possa permitir que o Espírito Santo fale ao teu coração, assim como ele tem falado ao meu coração.
Assim como neste culto nós temos buscado a Deus para que Ele ouça as nossas orações, temos elevado a Ele o nosso louvor, que agora Ele possa falar a você e a mim de uma forma eficiente, eficaz, pessoal e edificante para a minha vida e para a tua vida. Eu quero considerar contigo o texto de Lucas capítulo 5 e avaliar alguns versos, ou talvez até o verso 11, e tentar extrair deste texto alguns princípios, alguns desafios importantes para a tua vida e para a minha vida neste tempo. Não digo neste tempo só por conta da pandemia, mas neste tempo de esfriamento, de afastamento, que o povo de Deus tem se permitido, e isso com certeza é entristecido a Deus, porque Deus não nos chamou para andar longe dele, Deus nos chamou para que andássemos muito perto dele, para que pudéssemos andar seguindo as pisadas de Jesus, para que ele fosse aquele que nos conduzisse passo a passo. Este texto ele traz consigo algumas aplicações muito importantes, que vale a pena a reflexão. Então eu quero te convidar que você, tendo a sua Bíblia contigo, possa abri-la no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, e nós faremos a leitura até o verso 11 de forma parcial. O verso 1 diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A primeira coisa que para mim se destaca neste texto é a atitude desta multidão. Segundo a narrativa de Lucas, essa multidão ela aperta, ela se aproxima de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Isso para mim já me motiva a pensar naquilo que eu tenho feito em relação à palavra de Deus. Hoje eu não preciso apertar Jesus. Hoje eu só preciso me concentrar, tirar um tempo para ler e ouvir o que Jesus disse, trazendo à luz a minha mente mediante o ministério do Espírito Santo. Mas é interessante, é desafiador eu pensar que esta multidão, na narrativa de Lucas, ela vai para Jesus com a intenção de ouvir a palavra de Deus. Hoje ainda existem estes que vão para Jesus, que vão à palavra porque querem ser alimentados, porque querem obter conhecimento, porque querem conhecer o que Deus está dizendo. Mas, por outro lado, existem tantos outros que, apesar de terem a liberdade, o acesso direto à ação do Espírito Santo na compreensão da palavra de Deus, não se aplicam mais ao conhecimento da palavra de Deus. Se aplicam a tantas outras coisas, a tantos outros afazeres, atividades, entretenimentos, mas a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, isso infelizmente já não tem sido a busca de muita gente. João ele vai dizer, o evangelista João, no capítulo 6, que muitas pessoas iam até Jesus por conta dos milagres, por conta das curas. E sejamos bem honestos, meus irmãos, quando nós precisamos de um milagre, quando nós precisamos de uma cura, quando nós precisamos de uma bênção, então nós temos motivação para buscar Jesus. Nós temos motivação para nos ajoelhar e orar. Nós temos motivação para chorar pela busca de algo que nós precisamos. Mas quero te dizer que esta multidão, na narrativa de Lucas, ela busca Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer também que enquanto você busca a Deus pela sua palavra, conforme Jesus prometeu, e Mateus ele registra isso, todas as outras coisas você terá provido. E o texto ele vai mostrar isso. E conforme você busca a Deus por Deus, pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus, pelo conhecimento de Deus e da sua palavra, tenha certeza que os milagres que você precisa que Deus faça na sua vida, eles acontecerão naturalmente. Lucas ele faz menção do lago de Genezaré,
você vai conhecer talvez este lago de uma forma mais aplicada pelos outros evangelistas como o Mar da Galileia. Mas como ele é um lago de fato, porque ele tem 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura, Lucas ele faz menção como lago de Genezaré. Então, só para sua compreensão, é o mesmo Mar da Galileia mencionado pelos outros evangelistas. Quando este povo aperta Jesus junto do lago, diz o verso 2 que Jesus ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus ele não se omite na sua missão de pregar a palavra de Deus. Jesus ele não se vê simplesmente apertado e expulsa a multidão de perto dele. Não, Jesus ele encontra uma alternativa que estava ali próxima e cumpre a sua missão de proclamar a mensagem salvífica daquilo que ele mesmo faria no sacrifício que muito em breve aconteceria. Mas Jesus, ele para pregar, ele entra num dos barcos. E algo que já também nos chama a atenção, nos atrai a percepção, é de que quando você disponibiliza aquilo que é teu para serviço de Deus, espera um pouco, meu irmão, a bênção vai seguir. Quando você disponibiliza da sua vida, dos seus pertences, dos seus dons e talentos, do seu carro, da sua casa, quando você disponibiliza o que você tem para servir Jesus, esteja certo que uma bênção se seguirá. Porque muitas vezes, meus queridos, nós não queremos dispor de nada do que é nosso para serviço do Senhor. Muitas vezes nem na administração financeira dos nossos dízimos, das nossas ofertas, seja a nossa oferta voluntária, seja a nossa oferta missionária, nós não queremos dispor nem disso, mas queremos a bênção, queremos a prosperidade. Aqui você vai encontrar no texto um princípio muito importante. Toda vez que você disponibiliza aquilo que é teu para serviço de Deus, a bênção ela te seguirá. O verso 4 vai dizer assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Primeira coisa, a prioridade de Jesus não estava na bênção material que viria em seguida. A prioridade de Jesus estava na mensagem proclamada, na pregação, no ensino da palavra de Deus. A prioridade de Jesus era esta. Só quando ele termina de proclamar, quando ele termina de pregar, quando ele termina de oferecer àquele povo um alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a razão pela qual eles o apertavam contra o lago de Genezaré, quando Jesus conclui essa missão de anunciar, de pregar, de proclamar, de alimentar através da palavra aqueles corações sedentos, então Jesus se volta para Simão Pedro, aquele que havia disponibilizado o seu barco para Jesus entrar e pregar. E diz o texto que assim que Jesus termina de pregar, ele fala para Simão: pega a tua rede, a mesma rede que você estava limpando, pega a tua rede e lance ao mar. Volte a pescar. O verso 5 diz que Simão ele responde para Jesus dizendo: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. É evidente que o hábito de pescaria destes homens era noturno. Eles trabalhavam à noite. De manhã eles já traziam os peixes, eles vendiam os peixes, eles lavavam as redes, eles preparavam tudo para descansar e então na próxima noite voltar à sua pescaria. E é o que Pedro está tentando dizer para Jesus aqui: Senhor, nós já fizemos isso. Nós já pescamos, nós já trabalhamos. Senhor, aquilo que nós somos profissionais, a nossa pesca,
já fizemos isso. Mas ele reconsidera. Diante do fracasso da sua condição profissional, ele reconsidera a ordem de Jesus. Alguns dizem que Jesus estava bem no início do seu ministério aqui, né? Tanto assim que a partir daqui Jesus vai chamar Pedro, né, para ser pescador de homens, né? Pedro e Tiago e João, para serem pescadores de homens e não mais de peixes. A partir daqui, a partir deste momento é que eles vão acompanhar Jesus. Mas é interessante que Pedro, mesmo anterior a este chamado, ele atende a voz de Jesus. Meu querido, eu não sei qual é a experiência que você tem com Jesus. Eu não sei como você tem a história da sua vida quando nós falamos de Jesus. Se você já tem uma história de caminhada com Jesus, ou se você pouco conhece Jesus. Não é aquilo que você ouviu, que você leu, mas eu digo de conhecimento pessoal, você e Jesus. Mas a verdade é que quando Pedro ele ouve esta palavra de Jesus, mesmo que o argumento profissional era, Senhor, nós já fizemos isso. Ao ouvir Jesus, ele desconsidera o seu conhecimento profissional para cumprir uma ordem. E veja, a narrativa, o que nós entendemos é que Pedro ele não faz isso pela fé, ele faz isso por obediência. E meu querido, muita bênção está na obediência. Você sabe disso, né? Deus já disse isso e Samuel registra essa verdade, que a bênção não está no sacrifício, mas sim em que se obedeça à palavra de Deus. A bênção você vai obter conforme você for obediente àquilo que você conhece a respeito das ordens de Deus. A bênção, ela segue a obediência. Se você conhece a vontade de Deus e é obediente, esteja certo, meu querido irmão. Ainda que você tenha fracassado na noite anterior, no amanhecer de um novo dia, seja obediente a Deus, porque a bênção pode estar diante deste ato, desta atitude, no caso da obediência. E é o que Pedro diz. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Não era simplesmente porque eu creio, eu vou lançar a rede. Não, Senhor, o Senhor está mandando? Tudo bem. A lógica profissional me diz para não. Mas, num ato de obediência, eu lançarei a rede. Pedro então bota as redes dentro do barco, tudo novamente, e ele vai para o mar. E é interessante que Pedro ele vai alcançar essa bênção não baseado na sua experiência profissional. Ele vai alcançar essa bênção baseado na obediência à ordem de Jesus. Guarda isso para você. A bênção ela não é conquistada pela sua consciência sobre Deus, sobre o que você entende ser certo ou errado, sobre o seu conhecimento social, sobre o seu conhecimento profissional. A bênção ela não vem daí. A bênção vem de um coração obediente. E Pedro, ele vai aprender isso agora. Porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. Não acredito, porque eu já pesquei a noite inteira. Mas, diante da ordem, lançarei a rede. E você entende que a bênção ela não é baseada na experiência de Pedro, mas na obediência dele. O verso 6 diz, e fazendo assim, né, cumprindo a ordem, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Você vê que a sensação dá é que um barco foi para o mar. O barco de Pedro. O verso 2 vai dizer que quando Jesus ele se viu apertado pela multidão, ele olha para trás e encontra 2 barcos na praia. Ele entra num barco. Esse barco que ele entra é que vai para o mar. Mediante a ordem e um ato de obediência, vai para o mar. O verso 6 diz que quando eles fizeram isso, quando Pedro lança a rede ao mar, a quantidade de peixe era tão grande que a rede se rompia.
E o verso 7 diz: e fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Veja a proporção da bênção. Como é bonito você pensar que por um simples ato de obediência, depois de disponibilizar daquilo que é teu para serviço do mestre, a bênção, ela vem numa quantidade que um barco que era disponibilizado não foi capaz de guardar, de acomodar a bênção. Então ele tem que chamar os amigos do outro barco, que no caso aqui, Tiago e João, para que viessem ao encontro dele com outro barco. E ele partilha da sua bênção, de forma que não só o seu barco, mas o barco dos seus amigos também foram repletos de bênçãos. E o texto vai dizer que ele chama os amigos para lhe ajudar. Mas quando eles vêm lhe ajudar, eles não tiram só uma rede que enche o barco de Pedro. Eles tiram tamanha quantidade de peixe que enche os dois barcos. E Lucas, ele termina a narrativa, diz que a bênção era tão grande, a quantidade de peixe era tão grande, que os dois quase iam a pique. Eu querido, veja como que é interessante eu pensar que a bênção, quando ela alcança a minha vida, ela é suficiente para alcançar outras vidas. Quando eu disponibilizo aquilo que me pertence a serviço de Deus, Deus ele me abençoa de tal maneira que me conduz à bênção por um ato de obediência, e esta bênção ela não só é para mim, mas para aqueles que estão comigo na mesma missão. No caso, Tiago e João, que eram aqueles que estavam pescando com Pedro durante a noite inteira e nada tinham apanhado. É interessante que, diante da escassez, a falta de peixe aqui, o que nós encontramos? O milagre. Diante do milagre, o que nós encontramos? Um coração arrependido, um coração humilhado. Olha o que está no verso 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Diante do milagre, vem a humilhação. Veja como que é impressionante, irmãos. Você disponibiliza aquilo que é teu para serviço do mestre. O mestre te abençoa te dando uma ordem. Diante da ordem, você obedientemente a cumpre. O mestre te abençoa mediante a obediência. Com a bênção que vem mediante a obediência, vem a humilhação. Porque, meu querido irmão, quando Deus faz milagre nas nossas vidas, Ele tem que ser reconhecido. Ele tem que ser adorado. Eu vou te dizer, isso é natural. O milagre, ele nos leva a essa condição de pequenez e da grandeza daquele que opera o milagre. Então, princípios são deixados neste texto para que, por fim, a obra de Deus se complete. Ainda não está completa até aqui, mas ela vai se completar. Primeiro, uma multidão que quer ouvir a palavra de Deus. Segundo, Pedro disponibiliza o seu barco para serviço do mestre. Terceiro, Pedro ele se dispõe, ainda que contrário à sua experiência, a cumprir a ordem do mestre, de forma obediente. Diante da obediência vem a bênção. A bênção ele é tão grande que ele precisa partilhar com seus amigos. E quando ele se depara com tamanha bênção, tem a adoração, a humilhação e a adoração. Por isso que diz o texto que Pedro ele se prostra aos pés de Jesus e vai dizer: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador.
O milagre, ele traz isso para as nossas vidas. O reconhecimento da nossa condição pequena, pecadora, diante de um Deus tão poderoso que com uma ordem faz um milagre que a experiência profissional jamais contemplaria. Não foi fé, foi obediência. Verso 9. Diante da palavra de Pedro, ele continua dizendo: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Isso não antes do verso 8. Não antes da humilhação de Pedro. Não antes do reconhecimento da sua condição de pecador. Não antes da exaltação de Jesus. Assim que ele exalta Jesus, então vem um chamado ainda maior. A bênção não estava completa na colheita, na pescaria de peixes. A bênção se completaria agora com um chamado. Com um chamado. E é curioso que, diante da humilhação, vem o chamado. Então, são atos que se seguem aqui. Pedro ele poderia ter indisponibilizado o seu barco e nada disso teria acontecido. Não para Pedro, porque Jesus ele poderia andar sobre as águas, ele não precisava do barco. Mas quando ele pede a Pedro e Pedro disponibiliza o seu barco e vai com Jesus um pouquinho mais profundo, ali Pedro estava colocando à disposição de Jesus o que ele pertencia e a sua própria vida. Então segue-se bênçãos sobre bênçãos. E ela é concluída com este chamado. Agora você não vai mais ser pescador de peixes. Agora você será um pescador de homens. E o texto termina, o verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É interessante que no momento de maior fartura, no momento de maior êxito de pescaria, no momento em que o objetivo maior, que era a pesca, foi alcançado, Jesus disse para eles: agora vocês largam tudo e vem comigo. E o texto vai dizer que eles, levando o barco para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Meu querido, que exemplo maravilhoso. Algo tão precioso para nós pensarmos hoje. Quem está disposto a largar o quê para seguir Jesus? O que você está disposto a largar para seguir Jesus? A sua vida. Você está disposto a largar o seu trabalho de lavar as redes, como Pedro, para entrar no barco e tirar Jesus um pouquinho, porque tinha uma multidão de espectadores lá? Você está disposto a pegar a sua rede de novo, que estava quase limpa, botar no barco e voltar para o mar pescar, simplesmente porque alguém deu uma ordem, volta e lance a rede? Você está disposto a obedecer Jesus? Você está disposto a compartilhar a tua bênção com outras pessoas? Aquilo no que Deus tem te abençoado, meu querido, você tem compartilhado a tua bênção? Porque o milagre se dá diante de tal coração. Um coração disposto a entregar o que tem para Jesus, oferecer o que tem para Jesus, um coração disposto a obedecer Jesus, um coração disposto a compartilhar as bênçãos, e agora, por final, um coração que reconhece a própria condição pecaminosa, adora a Deus de uma forma tão maravilhosa: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. E por fim, diante da fartura da pesca, Jesus simplesmente disse para eles: agora vocês me seguem. E Deus vai dizer que eles largam tudo para seguir Jesus. Quantos encontramos assim hoje? Você seria um destes? Disposto a largar qualquer coisa para servir Jesus? Para seguir Jesus? Considera isso, meu querido.
Hoje nós não temos disposição para a obra de Deus. Hoje não temos disposição para servir a Deus, com pequenas coisas. Hoje nos ocupamos com outras atividades e perdemos tantas bênçãos. Tantas bênçãos. Os nossos compromissos com Deus, não temos dificuldade nenhuma em deixar. Se somos chamados para trabalhar na obra de Deus, a indisposição é tão grande. Tantas justificativas, tantas desculpas e tantas bênçãos que se perdem. Mas, meu querido, quero deixar o texto para a sua reflexão. Tão significativo, tão desafiador, tão dotado de princípios importantes. Não simplesmente para que você seja abençoado, mas para que Deus seja glorificado. Considere a sua vida, que você pertence, que te pertence na verdade, se você está disposto a deixar tudo para seguir Jesus. Que Deus, que o Espírito Santo, aplique esta devocional, esta reflexão ao teu coração, em nome de Jesus. Criado por tuas
Como é bom poder orar. Como é bom poder louvar, ouvir a palavra de um Deus que está presente. Aí com você, aqui comigo. Como é bom saber que Deus ele está conosco. Então tudo que oferecemos a Ele hoje à noite, a partir da nossa adoração, da nossa oração, do nosso louvor, os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, o nosso clamor, certamente Deus tudo recebeu. E se Ele foi exaltado, eu estou certo que bênçãos já devem ter alcançado o teu coração e outras ainda alcançarão. Então louvado seja Deus pela oportunidade de adorá-lo. Meu querido, não deixe essas oportunidades passarem. Se Deus te abre essa porta de adorá-lo, não se ocupe com outras coisas. Se ocupe com Deus. Tenha certeza que a rede você pode lavar depois. Mas de repente você nem vai precisar lavá-la, porque você vai usá-la para recolher a tua bênção. Então, faça do seu tempo com Deus sempre algo que seja prioridade na sua vida. Quero deixar os pedidos aqui, ore pelos nossos queridos que estão enfermos, ore por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, ore por aqueles que estão já idosos, muitas vezes limitados à sua casa, à sua cama, precisando do conforto de Deus. Ore pela vida deles, ore para que Deus os abençoe, ore por aqueles que estão desanimados, ore por aqueles que estão afastados de Deus, ore por aqueles que estão desesperadamente precisando de um milagre. Ore para que Deus contemple o clamor de cada um. Ore pela nossa nação. Deus precisa ouvir e curar essa nação, mas que nós sejamos instrumentos usados por Deus para isso. E louvado também seja Deus por tantas bênçãos. Como disse o salmista, não temos como enumerá-las. Mas louvado seja Deus por nos abençoar, apesar de quem somos, não é? Como disse Pedro, somos pecadores. Deus ele não se afasta, Ele se aproxima de nós, sendo santo. Então louvado seja Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Domingo estaremos também reunidos presencialmente às 19 horas, no momento de adoração ao Senhor, de louvor, onde juntos, os que puderem estar lá, os que lá estiverem, ofereceremos ao Senhor, mas também estaremos transmitindo o nosso culto pelo Facebook, pelo meu Facebook. Você pode adorar ao Senhor também mediante essa transmissão. Vamos orar e assim já estaremos concluindo este culto. Muito obrigado, bom Deus, por esta oportunidade maravilhosa. Muito obrigado, Deus, por Tua presença. Muito obrigado por Tua bênção. Muito obrigado pelo que o Senhor é. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por ouvir nossas orações. Muito obrigado por Tua glória, por Tua graça, por Tuas bênçãos inumeráveis. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado por nos ter alcançado com a Tua graça. Muito obrigado pela salvação perfeita, segura em Jesus Cristo. Muito obrigado por cada uma das bênçãos. Muito obrigado porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem ouvido nossas orações e o Senhor haverá de cumprir os Teus propósitos maravilhosos, que segundo diz a Tua palavra, como a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, assim também os Teus propósitos. Então, muito obrigado por esse tempo, Senhor, que o Teu nome tenha sido exaltado e glorificado, que o Senhor se sinta adorado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue te abençoando. This is amazing grace.